Quer estudar o pré-tribulacionismo de uma forma direta, com muito detalhe e sem se fadigar muito na leitura? Esse é o livro que você precisa ler e eu vou falar sobre ele aqui hoje. Saudações em Cristo Jesus para você que está conectado no canal Verbo Bíblia e Teologia, que é o pastor Júlio Rocha. É um prazer ter você aqui conosco. Este é o canal que se propõe a divulgar a palavra de Deus e tudo o que fala sobre esta bendita e maravilhosa palavra. Meus irmãos, hoje eu venho com uma dica de leitura para os irmãos. Leitura e estudo. Trata-se do livro do Mark Hitchcock e também do Ed Hindson, ok? Mark Hitchcock e Ed Hindson nos apresenta aí o livro Ainda Podemos Acreditar no Arrebatamento. Esse livro é uma defesa exegética, histórica e teológica do arrebatamento pré-tribulacional. Antes de nós tecermos um pequeno comentário acerca deste livro e por que compensa tê-lo na sua biblioteca, eu gostaria de perguntar, você já é inscrito nesse canal? Não é ainda? Tá perdendo tempo? Se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like também para que esse vídeo atinja mais pessoas e fique de dica para mais pessoas, para nós crescermos na graça e no conhecimento. Eu vou dar para vocês 10 segundinhos para você fazer isso. Se inscrever se não é inscrito e deixar o seu like. É o tempo exato de rodar a nossa vinhetinha e nós voltamos já. Muito bem, meus irmãos, eu vou atacar essa pequena resenha aqui que nós estamos fazendo desse livro em 3 partes. Primeiro eu vou falar sobre os autores e sobre a obra, ok? Um panorama bem geralzão, ok? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre pontos a ressaltar nesse livro e nós vamos fazer também um resumo, um apanhado do que se pode esperar desta obra. Bom, com relação aos autores, mesmo que seja desconhecido ainda do público brasileiro, tenha certeza, trata-se de gigantes da fé. Esse livro esteve muito bem amparado, foi muito bem escrito, ok? E pode-se esperar muito deles. Um dos autores é Ed Hindson, PhD em Teologia, ministrou aulas por anos no Westminster Theological Seminary nos Estados Unidos, também em Oxford e também em Harvard. Veja os irmãos então que não é pouca coisa, amém? E também um escritor que já vem ganhando espaço aqui nos terrenos brasileiros, Mark Hitchcock, pastor, PhD também em teologia, e ainda leciona teologia num dos seminários de maior amplitude e difusão da escatologia pré-tribulacionista do mundo, que é o Dallas Theological Seminary, nos Estados Unidos, sendo professor de profecia bíblica. Portanto, veja que a graduação desses homens, a experiência dele com a pesquisa bíblica, com certeza garantem um firme fundamento para este livro com base nas Escrituras. Amém? A editora que lançou é a editora Chamada da Meia-Noite dispensa comentários em assuntos de escatologia. Há décadas já vem se destacando nesse campo, ainda com Vim Malgo, né? E muitos outros autores. É muito bom, principalmente para os pré-tribulacionistas, sempre estar olhando no site da editora e vendo os lançamentos nessa área teológica. Amém, meus irmãos? Bom, a editora Chamada lançou esse livro em sua primeira edição em 2021, novembro de 2021. Portanto, é um livro novo. Esse livro tem 295 páginas distribuídas em objetivo do livro, que é muito claro. Vou falar um pouquinho sobre isso depois. O livro possui também 12 capítulos, que eu gostaria até de dividi-lo, né, em 3 partes, sendo a primeira fala de um panorama sobre o pré-tribulacionismo e correlatos, que vai do capítulo 1 ao capítulo 4. Uma segunda parte desse livro vai tratar da defesa, exatamente o que se propõe no subtítulo, a defesa exegética, teológica e histórica do pré-tribulacionismo, que vai do capítulo 5 ao capítulo 10, e por fim, uma margem de reflexão, onde o autor inclusive faz um apelo, o que deixa aí transparecer a espiritualidade com que se investiu neste livro para a literatura teológica escatológica. Amém, meus irmãos? E vai do capítulo 11 ao capítulo 12. Amém? Além disso, esse livro ainda nos brinda
com 50 argumentos pró-pré-tribulacionismo, amém? Baseados na teologia de John Walvoord, ok? Uma bibliografia com 40 títulos dos mais diversos autores das 4 visões escatológicas existentes e um glossário com 37 termos escatológicos que são muito importantes para o entendimento de qualquer estudante de escatologia. E assim nós encerramos essa primeira parte desse review e vamos falar da segunda parte, que são os pontos a ressaltar. Eu vou aqui somente citar para os irmãos, para deixar como curiosidade, para que você adquira na editora Chamada, adquira aí na livraria mais próxima de você. Tô ganhando nada por isso, viu, irmãos? É livro bom, compensa ser lido, eu li, gostei, é por isso que eu estou indicando. Em primeiro lugar, falar da diagramação, né? Diagramação, qualidade do produto, muito bem feito. Irmãos, como é bom pegar um livro bem escrito, né, sem erros ortográficos, com bom acabamento, um livro que a própria ergonomia, a distribuição, o tamanho da letra facilita uma leitura e uma compreensão razoável daquilo que se está propondo a ler e a estudar. Amém? Eu quero ressaltar aqui e também parabenizar a editora Chamada por isso. Em segundo lugar, eu quero ressaltar aqui desse livro exatamente o conteúdo, que é de facílima, vamos dizer assim, assimilação. É muito fácil de ler e entender. Os escritores foram extremamente didáticos para que todos aqueles que possam ler com um mínimo de atenção e cuidado, e investigando, comparando com as escrituras, possam entender o que está sendo dito. Isso nos leva a um terceiro aspecto positivo desse livro, que é um conteúdo simples, porém com muita profundidade. Isso quer dizer que eles não usam das suas prerrogativas científicas, vamos dizer assim, de investigação bíblica, para falar coisas que são muitas das vezes devaneios. Pelo contrário, eles usam a simplicidade da palavra de Deus, mas descem até onde a nossa compreensão pode alcançar para nos trazer verdades. Isso é ainda mais acentuado porque eles não se furtam em nenhum momento a ideia de comparação ou de contraste, sempre cruzando informações com outras perspectivas, o que faz com que esse livro seja também de grande proveito para irmãos que pensam diferente na visão pré-tribulacionista. Isso nos leva a um quarto ponto, que diferente de outros escritores, eles não desviaram de assuntos polêmicos, sempre mantendo o respeito, a cordialidade, mas deixando muito claro a posição pré-tribulacionista. É impossível, irmãos, ler esse livro e não aprender alguma coisa com ele. E aqui eu ressalto que a bibliografia que foi deixada na composição desse livro de 40 títulos, ela consegue reunir os pensamentos das 4 escolas escatológicas. Amém? Então ele não citou só o pré-tribulacionismo, ele deixou também argumentos para pesquisar as demais fontes dos demais pensadores, das demais escolas, para uma visão global, para ver exatamente o que se tira, a conclusão que se pode tirar disso tudo. Isso nos fala de uma idoneidade e de uma lealdade intelectual de quem realmente quer mostrar que essa teologia, que embora tenha sido expandida nos 2, 3 últimos séculos da nossa história, nunca deixou de ser bíblica, nunca deixou de ter o seu amparo na história, nem na Bíblia e muito menos na teologia. Irmãos, apologia se faz com convicção. E em nenhum momento, nenhum dos 2 autores, nem o Hindson, nem o Hitchcock, eles deixaram transparecer qualquer tipo de temor, qualquer tipo de insegurança ao transmitir a sua mensagem, a sua posição escatológica. Bom, agora passamos à terceira parte, a parte final, aonde eu resumiria essa obra com as seguintes conjecturas. E em primeiro lugar, eu diria que esse livro cumpriu o seu objetivo. Ele se propôs a defender o ponto de vista pré-tribulacionista e conseguiu com êxito. Em segundo lugar, e uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse livro, é que aqui se praticou um estudo escatológico bibliocêntrico, e não baseado em achismo, não baseado em devaneios. Foi confrontado o que a Bíblia diz com o que as escolas dizem, e desse confrontamento surgiu então esclarecimento acerca da escola pré-tribulacionista de interpretação escatológica. Em terceiro lugar, esse livro com certeza é um bom presente para se presentear a alguém
ele pode ser entendido tanto por leigos quanto entendidos no assunto, e com certeza é um livro que vai somar na sua biblioteca. E para finalizar, eu recomendo fortemente que aqueles que não são pré-tribulacionistas também adquiram esse livro ou procurem lê-lo para uma melhor compreensão da visão pré-tribulacionista do lado de dentro, porque falar do lado de fora é muito fácil, né? Mas tenho certeza que, mesmo para aqueles que não têm muita paciência com pré-tribulacionismo, se lerem esse livro, com certeza uma coisa ou outra haverá de mudar aí no seu conceito acerca do que você pensa escatologicamente e também do que você pensa acerca do pré-tribulacionismo. Amém, meus irmãos? Fica então a dica deste livro. Adquira o mais rápido que você puder, inicie a leitura. Esse livro tem 295 páginas, mas é de fácil leitura. E com todos esses subsídios que eu falei para você aqui, e com tudo que eu procurei mostrar para você nesse panorama, eu tenho certeza que vai ser uma excelente aquisição e trará grande conhecimento para a sua vida intelectual e também espiritual. Nós vamos ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe a sua inscrição. Se quiser comentar aqui embaixo, fique à vontade. Se quiser compartilhar também com outras pessoas, esteja à vontade. Isso nos ajudará e muito. Nós nos vemos num próximo vídeo e até lá, se Deus quiser.